Já vou começar com uma curiosidade. Você nasceu em Bicas, Minas Gerais. Quem nasce em Bicas é o quê, Danilo? Quem nasce em Bicas é biquense. Biquense. Biquense, E, exatamente. e- e esse é um momento muito especial para você, né, Danilo? Falando até de Bicas, da sua cidade, da sua família. Depois de tanto tempo, você está podendo agora ter um contato mais próximo, né? Bicas respira Flamengo, né? Primeiramente, né? Minha família também respira Flamengo, sempre foi assim, desde criança. Bicas tem a Flabicas, né? Que é a torcida organizada do Flamengo, que vem em todos os jogos com ônibus, caravanas, para poder assistir todos os jogos. É, E minha família, meus pais, meus irmãos são todos flamenguistas fanáticos desde sempre. E eu absorvi essa cultura. Esse sonho ficou um pouquinho adormecido durante todos esses anos, né? Cheguei a pensar que não se concretizaria em algum momento, mas chegou um momento onde eu tive a oportunidade, onde eu deixei falar mais alto aquilo que vinha do meu coração, e vim realizar esse sonho. Que é a sua emoção quando você chegou aqui e foi apresentado, foi algo muito tocante, assim. Você passou um sentimento realmente muito forte para todo mundo que estava acompanhando ali aquelas imagens. Me colocava em contato com um passado meu que estava um pouco escondido, assim, né? Um passado, um sonho de criança mesmo, realmente, né? Acho que quando a gente se torna adulto e com os compromissos, com os novos desafios, uma nova mentalidade, muita coisa fica adormecida, né? E a gente às vezes acha que aquilo, de certa forma, não existe mais. Mas o primeiro contato, assim, que eu tive quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, já aqui na estrutura e tudo, aquilo parece que foi como relembrou aquilo, tocou naquele ponto e reacendeu tudo aquilo que eu sentia quando eu criança, de sonhar em um dia jogar no Flamengo, de representar o clube né, que eu torcia. Então tem sido ainda assim, ainda hoje, cada vez que eu chego aqui no clube para poder treinar, é a realização de um sonho, assim, verdadeiramente, porque cada dia é sempre emocionante, é, ver as cores, o escudo, vestir a camisa, é algo mesmo muito, muito bacana. Que legal. E você está trabalhando com um treinador que é um iniciante, podemos colocar assim, tem poucos meses como treinador profissional, mas com um começo assustador, né? Positivamente falando, muitos títulos, uma trajetória realmente brilhante. Nos fale sobre o Felipe Luiz, treinador, que você conhece muito bem como jogador, como companheiro, né? Mas agora o Felipe Luiz, o seu treinador, o treinador do Flamengo. O Vili, o Mister, né? Professor, Não, chamava de Luiz. eu não sei bem ainda como me dirigir a ele. Dependendo dos momentos, eu chamo ele de prof. Dependendo dos momentos, eu chamo ele de filho, depende. Ainda estou me acostumando com essa parte, né? Mas o Felipe, eu penso que. é, Já viu quando você vê um menino bater na bola a primeira vez, você fala, esse vai ser bom de bola? Sim. Acho que o Felipe, como treinador, ele segue essa mesma linha, né? A partir do primeiro momento que eu tive contato com ele por telefone, por falar de ideias de futebol, ideias de tática, ideias de sistema, ideias de posicionamento, eu já falei, esse vai ser bom, né? A gente sempre teve uma sinergia muito grande já enquanto a gente jogava junto na seleção brasileira, foram muitos anos, né, para falar de futebol, sempre falando a mesma língua. E quando ele se tornou treinador, quando a gente teve o primeiro papo, é, lá atrás ainda, quando ele começou a ser treinador do Sub-17, se não me engano, né, que eu falei para ele, você é maluco, cara, você não tomou nem 2 meses de descanso e já foi ser treinador. E eu já sabia que ele seria um treinador importante. Acho legal destacar que ele sabe muita coisa, que ele está fazendo um trabalho bem legal, de cultura, sabe? De colocar uma cultura na cabeça dos jogadores de futebolística, de posicionamento, de leitura de jogo e de comportamento também, que eu acho que o futebol passa muito por aí. A gente sabe também que ele tem muito ainda a evoluir, isso tem sido muito bacana nesse trabalho com ele, porque ele é muito aberto a trocas de ideias, a informações. Muitas vezes ele pergunta, e eu acho que é, esse pé no chão que ele está agora realmente é o que vai levar ele ainda mais longe, além de todo o conhecimento e potencial que ele tem. Você trabalhou com treinadores extraordinários, treinadores de ponta, tanto na Europa como também aqui no Brasil. Ele tem essas características para chegar nesse nível top e até passar disso? Uma coisa que é muito importante ressaltar é que eu penso que cada clube precisa de um treinador que seja compatível com o DNA do clube.
né? Acho que alguns treinadores não dão certos em certos tipos de clube. E, primeiramente, acho que o Felipe entendeu muito bem isso aqui no Flamengo, de um futebol ofensivo, de um futebol agressivo, correndo riscos. E isso foi uma coisa que me deixou muito curioso, assim, em relação ao trabalho dele, que me fez também perceber que ele tem esse quê a mais dos grandes treinadores, e ele pode vir a ser um dos grandes treinadores do futebol mundial, sem dúvida nenhuma. Então, antes de você vir, quando estava rolando aquela conversa e tal, ele ligou para você? A gente já conversou um ano talvez atrás, né, quando ele se tornou treinador de sub-17, como eu falei, para falar um pouco de futebol, falar um pouco de tipo de treinamento, de estratégia. A gente conversou bastante sobre isso e, claro, sobre o Flamengo também, sobre o Rio de Janeiro, né, porque sempre foi uma coisa que estava ali na minha cabeça. Mas agora sim, nesse momento foi um contato bem mais intenso, assim, porque no final das contas existiu uma ansiedade grande da parte dele e da minha também, de que as coisas dessem certo. E aí, nesse papo, isso é uma curiosidade que a galera teve, principalmente no início, né? Muita gente pensou assim, o Danilo foi contratado, o Danilo vai jogar como lateral, porque muita gente viu o Danilo jogando na seleção como lateral. Nessas conversas, é o Danilo zagueiro, é o Danilo lateral, é mais o Danilo zagueiro, ou quando precisar eu estou aí? Como é que ficou conversado isso entre vocês? Como é que você pode colaborar com o esquema de jogo dele? Não, ele deixou bem claro que a minha contratação seria prioritariamente como zagueiro central, mas obviamente, como eu fiz durante toda a minha carreira, podendo atuar também em outras posições, nas duas laterais, ocasionalmente até como meio-campista. Porque realmente, como você falou, as pessoas às vezes ficam com a imagem sempre da seleção brasileira, onde vem jogando como lateral durante todos esses anos, são quase 13 anos. Entretanto, já desde o Manchester City, digamos, desde 2017, é onde eu revezo bastante jogando a maior parte das partidas como zagueiro central, é onde eu me sinto mais à vontade, onde talvez hoje em dia eu possa expressar meu potencial de uma forma, assim, meu potencial máximo é naquela posição. Então ele deixou bem claro que seria como zagueiro central prioritariamente, mas eu também me coloquei à disposição para jogar em outras posições, que eu falei para ele, eu vou para aí, não tô indo para passear, tô indo para ir para jogar, eu vou fazer sua vida difícil porque eu quero jogar, entendeu? Mas tem alguma que o Danilo, que está chegando agora no Flamengo, que está voltando para o futebol brasileiro, olha e tem uma vontade a mais, assim, de, pô, aquela ali, as outras são maravilhosas, mas aquela ali eu gosto um pouquinho mais dessa taça aqui. Tem algum desejo especial? O Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Eu acredito que é o campeonato mais difícil, o campeonato nacional mais difícil de se jogar do mundo, né? Se tratando de qualidade, de intensidade, de diversificação, né? De adversário, de clima, né? De distância. Tudo isso torna o Campeonato Brasileiro, né, de certa forma, atraente e muito difícil de se jogar. Então, para mim, vencer o Campeonato Brasileiro seria uma conquista assim, realmente muito importante para colocar na minha galeria lá e adicionar aquilo que eu já pude vencer. O que é importante ressaltar que eu não sou torcedor do Flamengo por moda, não. Que eu acho que em determinado momento todo mundo achava maneiro também torcer pro Flamengo. Eu era torcedor do Flamengo desde pequeno, quando o Flamengo lutou para não cair para a Série B. Você pegou a época do osso ali? Todos os anos ali, o início dos anos 2000 ali, que era duro ali, que o Flamengo lutava muito, e eu sou dessa época, entendeu? Então, assim, eu tô calejado já também. Eu acho que eu merecia pegar um momento assim, tranquilo também, de certa forma. É por isso que você se emocionou quando você viu ali a foto do gol do Pet? Pô, aquilo é um símbolo da minha infância, assim. Talvez eu lá brincando no campinho de terra lá em Bicas, talvez é a coisa que eu mais tentava repetir, era fazer aquele gol, assim. Me lembro que eu tinha umas bolas, existiam umas bolas de borracha, assim, que eram mais leves e tinham os símbolos dos clubes, assim. E eu tinha uma com o símbolo do Flamengo. E o que eu mais tentava repetir era aquele gol, assim, sabe? A final da Copa do Brasil, quando o Flamengo perdeu pro Santo André, foi um momento para mim, assim, muito, muito, muito triste, assim. Eu tava assistindo a final, segundo jogo, né, que foi no Maracanã, sozinho, assim, na minha sala de casa. Eu falei, eu preciso um dia me tornar jogador do Flamengo para eu vingar esse sentimento que tá aqui dentro de mim, que foi muito triste mesmo para mim, sabe? E depois vários outros momentos onde
O Flamengo teve um momento de muita dificuldade ali, como eu falei, no início dos anos 2000 ali, até o título brasileiro de 2009, se não me engano. Sim, sim, sim. Então, eu aguentei firme. É muito legal porque, pelas informações, você pode até confirmar isso, você teve a opção de continuar lá, né? O Napoli queria a sua contratação. Procede isso? O Napoli chegou a conversar com você? Eu tive várias opções, assim, né? Na verdade, voltar para o Flamengo foi uma decisão de vida, assim, né? Claro que também de carreira, porque desportivamente o Flamengo é um clube extremamente importante no cenário mundial e principalmente sul-americano, né? Me oferece ainda a possibilidade de ganhar muitos troféus e poder jogar em alto nível, continuar na seleção brasileira. Mas foi uma escolha voltar para cá, porque realmente eu tive, cara, com o Napoli eu praticamente tinha assinado o contrato, só não assinei concretamente, mas sabe, em um determinado momento eu falei, cara, eu não vou pro Napoli, não quero, não consigo, entendeu? Quero ir pro Flamengo, entendeu? Sabe, tinha abordagens importantes do Olympique de Marseille, Olha só. Tottenham, clubes importantes, Bacana. tinha a possibilidade de voltar pro Futebol Clube do Porto, onde eu fiz uma história bem bacana também. Existiam vários clubes que estão brigando, né, por ser campeões dos seus países e que me ofereciam contratos importantes, que me ofereciam tempo de contrato, que me ofereciam um papel importante dentro da equipe. Mas se eu fizesse isso, dificilmente eu realizaria o sonho de vir para o Flamengo, ainda podendo jogar bem, ainda podendo fisicamente, mentalmente estar fresco, sabe? Então, foi uma decisão importante. Muita gente ficou bastante brava comigo. Já te confesso por ter tomado essa decisão, porque na cabeça de muitas pessoas era de certa forma, uma loucura, né? Porque você ter ainda grandes clubes do futebol europeu do nível máximo ainda, jogando Champions League, brigando pelo título de cada país, e você voltar para o Brasil, normalmente as pessoas têm a ideia de, cara, você vai volta para o Brasil só quando você não tem mais opção no futebol europeu. E eu nunca quis que isso acontecesse. Ou eu ia voltar nesse momento e com as condições que eu tenho agora, ou eu terminaria a carreira na Europa, entendeu? Então chegou num momento onde era uma encruzilhada. Eu falei, cara, eu preciso tomar a decisão. E ainda bem que eu resolvi vir pro Flamengo. Que legal, Danilo, aqui no